Olá, eu sou a Isabel Inácio, da Marmoraria Granimar, e hoje nós estamos começando o nosso quadro Gastronimar à Mesa. E para iniciar o nosso quadro, trouxe aqui um convidado muito especial, que é o Demétrio, que ele é o CEO da Esfera Ferro e Aço. Seja Olá. muito bem-vindo ao nosso quadro, Demétrio. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer a Isabel pelo convite, né? Agradecer a todos que vão nos assistir aqui. Muito contente com esse convite, legal, um quadro super legal aí, uma ideia super legal de vocês e estou muito contente de fazer parte aqui desse quadro com vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Que bacana! Nós tínhamos o quadro Balcão que une a mesa, Balcão que une as histórias, e hoje nós estamos com o quadro também A Mesa que une histórias. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você e para conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória. Legal. Nós sabemos que ser hoje empreendedor não é muito fácil, principalmente nas situações que nós temos, mas assim, é muito gratificante poder participar desse desafio todos os dias, né? Com certeza. E como que é a sua história? Como que é a sua história com a Esfera e Aço? Como que é a sua história profissional? Conta Legal. um pouco pra Bom, gente. obrigado pela pergunta. Eu vou tentar contar o todo. Eu não era da área da construção civil. Eu trabalhava em São Paulo. Sou formado como analista de sistemas, com análise e desenvolvimento de sistemas. Uma área completamente fora da área da construção civil, muito menos com uma área da ferragem, que caiu assim. Eu não vou dizer que tem uma história bonita sobre era o meu sonho, era uma expectativa para o meu futuro, vou trabalhar com ferragem para construção. Não foi assim, mas por trás disso tinha uma história de criança. Eu e meu amigo, nós falávamos sobre ter uma empresa, coisa de moleque, né? Coisa de moleque, a gente conversava sobre ter uma empresa. A gente deveria ter aí nossos 12, 14 anos e falava, quem sabe a gente pode ter uma empresa, trabalhar, ter um galpão. Então, é um negócio de criança que a gente conversava, mas nunca vamos trabalhar com isso, ou nunca definimos o que seria, mas tínhamos essa ideia. E quando eu voltei para Boituva, que foi por causa de um dos empreendimentos, que é o Balonê Bistrô. Temos o café e restaurante, além da Esfera Ferro e Aço. Temos um restaurante aqui em Boituva, que é o Balonê Bistrô. E estávamos aqui em Boituva devido à inauguração. Demanda muito tempo, a gente precisa estar muito próximo do restaurante. É um negócio muito delicado que precisamos estar próximos e cuidar de perto. Então, morávamos em Sorocaba e voltamos para Boituva. Eu sou natural de Boituva, sou nascido em Boituva. E por causa do Balonê, num final de semana, com um amigo que trabalhava há cerca de 20 anos na área da ferragem armada. Estava conversando com ele, ele falou que a empresa que ele estava ia fechar. E perguntei alguns detalhes para ele sobre a empresa, por que vai fechar, o que aconteceu, e me interessei. Acabei indo até a empresa, acabei conversando com os antigos proprietários e entendendo um pouco do negócio. Eu passei algumas semanas lá entendendo sobre o negócio e estudando, ver se seria viável. E eu achei que era viável, uma análise de alguém totalmente de fora, sem conhecimento nenhum. Eu fiz uma análise um pouco rasa, hoje que acabo de completar 2 anos na Esfera. Olha que legal, que bacana. E hoje eu aprendi bastante, eu vi que eu fiz uma análise muito rasa, mas nesses 2 anos eu aprendi muito. Eu tive assim uma oportunidade legal de aprender bastante sobre ferragem armada e muitas áreas de construção civil. Não tenho conhecimentos muito na parte de acabamento, igual Granimar, que vocês são especialistas nisso, né? Mas na área da ferragem eu acabei adquirindo a empresa por um amigo, que era justamente esse amigo quando éramos crianças, nós falávamos sobre ter algo juntos. Então eu acabei adquirindo a Esfera, que não se chamava Esfera. Eu comprei a empresa, mudei o nome da empresa. Por que Esfera?
Muito legal a sua pergunta. Tem um quê sobre... Eu sempre gostei muito de coisas globais. A esfera tem muito a ver com estratosfera, por exemplo. Eu sempre gosto de coisas globais. Tem uma ligação assim... É uma questão minha sobre esse tipo de situação, e a esfera para mim fazia sentido. E além do nome esfera, além de tudo, tudo tem um começo e eu gosto de linkar as coisas. Sim. O logo da esfera, ele, se você olhar, ele tá ali enfeitado, um pouco bonitinho, mas ele parece com um átomo. Ele parece exatamente com um átomo, que o átomo é o quê? É o início de tudo, entendeu? Sim. Então tudo que se inicia, ele sempre vem de um átomo. Então por isso o logo da esfera, ele tem uma leve lembrança de um átomo, para não ficar algo muito com cara de moderno, para não ficar muito fora, a gente fez alguns ajustes no logo, mas então eu tenho eu gosto muito de tecnologia, né? Então eu tenho essa questão, trouxe o nome esfera por pensar assim como se fosse algo global, e ainda consegui linkar fazendo esse logo O início de tudo, do início de tudo, que ele lembra o desenho de um átomo. Isso é bacana, ótimo, ótimo. E o início de tudo e uma caminhada longa que vem pela frente, né? Porque você falou que tem 2 anos que você iniciou e eu tenho certeza que pelo brilho nos olhos vai muitos anos pela frente aí, muitos anos de experiência que ainda você vai adquirir, né? Agora você falou de 2 nichos que você trabalha. Então, Exato. me conte assim, qual foi a divisão de um nicho para o outro? Porque assim, é completamente diferente um nicho do outro. Por qual motivo eu trabalho com nichos completamente diferentes? E consegue manter, né? Porque assim, é difícil manter 2 nichos diferentes. É muito difícil, requer muita dedicação, muito aprendizado. E assim, basicamente é estratégico, tá? Nós sabemos que o mercado ele tem muitas oscilações. Sim. Então, quando a gente arrisca demais em um nicho único, é sempre um risco maior. Então, por estratégia, como eu tenho um pensamento de investidor, eu fui buscando nichos em áreas totalmente diferentes, justamente para que quando a construção civil ela tem uma baixa todo ano, é normal, principalmente na questão da ferragem, todo final de ano ela baixa, ela é conhecido, é histórico, ela diminui bastante. Para a esfera ela sofre muito em dezembro, por exemplo. Então, o restaurante, o café em dezembro, ele tem a maior alta do ano, é o melhor mês de um estabelecimento de alimentação, é em dezembro. Dezembro, janeiro, às vezes julho, por causa de férias escolares, tudo conta. Mas então tem muito a ver com nichos diferentes, justamente para que quando tem as oscilações de mercado, não tem oscilação em todas as áreas, entendeu? Imagina que tudo fosse linkado à construção civil, eu poderia ter riscos de uma queda e eu ter problemas em todas as empresas, correto? Então eu diria que você é um homem muito visionário. Isso é muito bacana. Depende da perspectiva. Alguns acham que eu sou meio louco. Alguns acham que eu sou louco. Mas tem um detalhe, para empreender tem que ter um pouquinho, se não tiver, não empreende. Porque então, você sabe, a gente tem negócios e a gente acorda, não sabemos como vai estar. Se a gente vai vender, se a gente não vai vender. Todo dia é uma surpresa. Desafio, né? Muito desafiador. E como você perguntou, né? Foi desafiador começar, né? Mas depois o desafio é muito maior. Você sabe disso, que quando você começa um negócio é difícil. Mas você manter e fazer ele crescer é muito mais difícil. É interessante porque quando a gente inicia qualquer coisa na vida, não só uma empresa, mas qualquer coisa, inicia os estudos numa faculdade, começa a sala cheia.
Aí, de repente, dá aquela queda, porque só vai permanecer aqueles que realmente estão interessados. Exatamente. E na vida do empreendedor não é diferente. Você inicia com aquele gás, mas aí começa a vir a dificuldade. E é aí que você começa a mostrar mesmo o seu lado empreendedor, que é onde você tem que continuar firme, acreditando no seu propósito, que vai dar certo. Porque vai dar certo, só depende da gente todo dia colocar nossa força, nossa garra. Não importa que tá todo mundo falando que vai dar errado, que tá ruim, tá todo mundo reclama de tudo e a gente tá lá. E eu acho que é isso um pouquinho que faz a gente acreditar todo dia, é o desafio, né? É o desafio. Porque a gente é movido pelo desafio, né? Com certeza. A gente, uma coisa que é interessante é que a gente não tem rotina. Não. Se tiver, me conta, porque a gente não tem. Não, é difícil. Vamos para a próxima pergunta aqui, claro. Demétrio. Que sua família te influenciou para você ser o que você é hoje? Em questões profissionais é uma pergunta acho que num que contexto engloba, geral, num porque contexto geral? família, acho que para mim a família é a base, né? Então acredito que para você também, então assim, em todos os sentidos. Com certeza, a família é extremamente importante. A família, como você disse, é a base. Ela nos ajuda. A família sustenta nos momentos mais difíceis e nos momentos felizes também. É difícil definir, né? Porque a gente usa para outras situações, a gente usa a definição família. A família é algo tão importante que quando a gente conhece pessoas, pessoas novas de outro entorno e às vezes essas pessoas se transformam em família. Então é difícil você definir família porque família acho que é o topo de tudo, né? Então, extremamente importante a família. Eu sempre tive muitas ajudas assim de tios, sobre conselhos, sobre direcionamentos. Eu posso dizer que aconteceram coisas na minha vida, por um lado da minha família, que me ensinou muito da pior maneira, do tipo, me ensinou o que eu não deveria fazer na vida. Fizeram tão errado que me mostrou, não faça assim. Como não fazer. Como não fazer, exato. Então eu acho que foi importante. Tem pessoas que vivem situações e acabam caminhando para aquela situação ruim. Para mim foi diferente. Eu vi coisas que aconteceram que me mostrou, não faça isso, esse caminho é errado, siga por outro caminho. E aí que foi importante, minha mãe, meus tios, eles me ajudaram muito, seja com direcionamento, seja com conselhos. E depois que eu casei, eu ganhei uma nova família, a família da minha esposa, da Maria. Eles são extraordinários, eles são da Paraíba, você é da Paraíba, Somos né? paraibanos. Família que acolhe, né? Eles sempre, são extraordinários, todos. Todos. São muitos irmãos, eles são em 11 irmãos e é excepcional como todos conseguem se dar muito bem. Então, isso depois de muitos anos, isso se tornou um exemplo para mim muito bonito, entendeu? Então, eu fui sempre muito surpreendido por eles e ganhei uma segunda família, às vezes mais do que eu tive em alguns pontos da minha vida com a minha própria família. Que bacana. Que nós que somos da Paraíba, a gente é raiz, né? Então a gente sempre traz muito isso desde a infância, avós, tataravós, porque para quem tem até mais tempo. Então isso daí é algo que a gente aprende desde pequeno, que sentar na mesa, jantar com os pais, ter aquele momento à noite antes de dormir, conversar para saber como foi o dia. A gente tem isso e aí é até bacana você falar assim, casei com a Maria que é da Paraíba e você é aqui de Boituva. Então, de início pode ter sido um choque, mas de repente ela se transforma no que você é hoje. Sim, com por certeza. Conta de tudo da sua necessidade de ter, né? Então, isso é bacana. Saber que a Paraíba contribuiu Sim, com o empreendedor muito, que você é hoje. Muito. Contribuiu muito. Aqui eu sei que você tem algumas paixões fora a esfera, fora o restaurante. Me conte sobre isso. Bom, você é uma caixinha de surpresa, né? Eu posso dizer que se a gente fosse falar de música, eu gosto de forró, rock and roll e sertanejo. Já ia perguntar se você não gosta de forró, porque forró é típico da Paraíba. Sim, eu gosto, mas
na minha vida é muito parecido, é bastante eclético. Eu tenho hobbies que não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim como as empresas. Porque nós temos a Esfera, a área da construção civil, temos o Balonê, que é a ramo de alimentação, é o restaurante, café. Temos uma ótica em Votorantim, Tudo isso, uma coisa que eu tenho que frisar é importante, só é possível porque a Maria, ela também tem um espírito muito empreendedor, ela também aceita as minhas loucuras e ela também caminha para o mesmo lado. Sim. Então isso faz diferença, porque eu, sozinho, não teria condições de tocar as 3 empresas, seria impossível. Portanto, hoje eu sou focado na Esfera e a Maria é focada no Balonê e na ótica. Ela cuida desses 2 negócios, eu cuido da Esfera e até hoje eu ainda trabalho como TI. Eu ainda trabalho com TI, então eu estou multitarefas. Que horas que você dorme? Normalmente, a minha rotina eu durmo das 3 até umas 8h30 da manhã. É mais ou menos a minha rotina essa. Durmo aí por volta de 5 horas, 6 horas, dias que eu estou mais cansado. Eu estico um pouquinho, durmo ali até umas 9h30. Mas essa é a minha rotina, é bem puxada. Mas eu entendo que a gente precisa, não é uma regra, não é uma lei, eu não olho as coisas para certo e errado, eu não acho que eu tô certo se eu estiver trabalhando muitas horas e quem trabalhar 2 também não tá errado. Acho que os 2 tá certo. Exato, eu acho que esse negócio de certo e errado, a gente aprendeu isso muito em novela, né, que tem o vilão, tem o bandido, tem o certo e errado, mas o certo e errado é diferente de cada pessoa, tudo depende da rotina, do que a pessoa quer. Então, eu aceitei, eu busco algumas coisas, eu tenho algumas metas, alguns objetivos, alguns sonhos, então, basicamente, eu estou tentando encurtar o tempo, doando o meu tempo. É um negócio, parece doido, né? Porque eu trabalho muito mais horas do que as pessoas costumam trabalhar, pensando em encurtar a curva do tempo, né? Tentando conseguir coisas em um intervalo menor. Só que também isso custa muito, porque isso que a gente está fazendo hoje, é raro eu fazer isso, porque eu estaria trabalhando. Então, raras vezes nos últimos 3 anos eu tenho uma parada dessa no meio da semana. São raras. Eu devo ter nos últimos 3 anos, umas 2 ou 3 quartas-feiras que eu fiz alguma coisa fora do trabalho. Sextas-feiras é a mesma coisa, porque eu trabalho de segunda a sexta, sempre com uma jornada duplicada. Então, eu não consigo parar, eu não consigo, de fato, ter tempo para fazer esse tipo de situação. Então, quando eu venho, eu tento aproveitar o máximo possível, porque é muito raro na minha vida eu ter esse tempo. E daí, quando eu recebi esse convite de vocês, não teria como recusar, né? Agora, uma coisa, mesmo com tudo isso que você faz de trabalho, tem alguma paixão, assim, que quando consegue dar uma escapadinha, você vai fazer? Me conte sobre isso. Porque tem uma hora que a gente precisa sair do centro do trabalho e viver um pouquinho... Sim, com certeza. Por incrível que pareça, eu gosto muito de viajar e não tenho feito muito isso. Nós não temos saído muito. Final de semana temos utilizado mais para descansar. Mas antes de ter essa rotina que eu tenho hoje, eu gostava muito de jogar futebol. Não jogo mais, por falta de tempo. O corpo também não aceita mais. Já tô depois dos 40 anos, é o joelho, é a costa, não consigo mais jogar bola. Gostava muito, era um hobby que eu gostava muito. Eu parei, mas, por outro lado, eu gosto muito de carro. Era sobre isso que eu queria ouvir você falar. Exato. Eu gosto muito de carro. Claro, gosto de carros super esportivos, muita gente gosta, mas eu gosto de carros antigos, que algumas pessoas chamam de carros velhos, né? Vou usar um exemplo. Na minha casa, tenho 4 carros. Tem o que a Maria usa, nós usamos para o nosso dia a dia, para viajar, um carro mais novo. Agora eu peguei um carro um pouco mais novo do que eu usava para o meu dia a dia,
E tenho mais 2 carros lá, um Gol antigo do ano 93, um Golzinho quadrado, que é um clássico, é um Gol GTI, então ele, para quem é do mundo dos carros, gosta dos carros antigos, é um carro muito clássico. E tem um outro carro que ele é preparado para pista de arrancada, é carro turbinado com Uau! para pista de arrancada. Então são coisas assim completamente distintas uma da outra até no mundo dos carros, entendeu? Porque tem pessoal que gosta dos carros antigos, participa de eventos de carros antigos, não tem nada a ver com esse outro carro que eu tenho, que é um carro de pista de arrancada, é um carro, são mundos completamente diferentes. Então é um hobby, eu gosto, não tenho muito tempo, também não tenho conseguido aproveitar, mas temos um grupo, nossos amigos, temos um grupo chamado Garagem dos Pesadelos. Acho que eu nem preciso dizer muito porquê, né? Porque os carros vivem, Faz um barulhão. eles ficam mais quebrados do que funcionando. E faz barulhão? Faz. Faz muito barulho. Faz. Então, hoje, assim, é um hobby que eu gosto muito. Agora, é possível eu ter esse... hoje, com a condição, eu consigo ter esses carros, eu posso ter coisa que sempre quis desde moleque e eu não tinha condição de ter, eu não podia ter. E hoje, às vezes, eu acabo até exagerando. Às vezes a minha esposa tem que ser muito compreensiva comigo, porque do nada eu apareço com um carro lá, um carro velho, né? E acho que é isso. E ela tem que É entender. isso. É isso. Ela compreende bastante. É isso aí. Lembrei. As pessoas falam assim, né? É perto daquela casa ali que tem aquele monte de carro velho na garagem lá, entendeu? Ponto de referência. Vira ponto de referência. Esses dias me falaram isso. Mas que legal. Por mais que a vida seja corrida, a gente precisa também tirar um tempo Sim, para aproveitar. é importante. Não sei como você faz isso. É, Contando tudo nas 24 horas, o dia precisava ter 48. Seria- Acho que é pouca tempo eu ainda. gostaria muito de não precisar dormir, viu? Isso daí eu tenho uma crença que se eu pudesse não dormir, eu não dormiria. Mas a parte interessante é que, assim, por mais que o seu tempo seja corrido, mas acaba proporcionando a realização de sonhos, Sim. né? Então isso é muito Sim. importante a gente frisar que, lógico que a gente trabalha muito, a gente doa nosso tempo muito, mas também acaba realizando muitos sonhos, né? Com certeza. Demétrio, qual que é o legado que você quer deixar com tudo isso que você está formando na sua vida profissional, pessoal? O que você quer deixar? Eu nunca parei para pensar sobre legado. Não vou. Se eu te disser qualquer coisa nesse momento que estou fazendo para ter um legado, pensando em algo, em deixar. Recentemente aconteceram coisas na família onde perdemos uma pessoa muito especial, que foi essa semana, que é o meu sogro. Ele faleceu no domingo e eu refleti sobre algumas coisas. Ele foi embora, ele é da Paraíba, ele estava na Paraíba há mais de 10 anos e ele tinha algumas terras lá que ele valorizava muito, entendeu? Ele valorizava muito e é o que eu falei, não é certo e errado, cada um sabe o que é importante, mas eu estava refletindo sobre ter algumas coisas e quando a gente vai embora, acabou. Então eu acho que se eu puder falar algo para alguém sobre legado, faça sempre o seu melhor, não pensando em Possuir em bens, possuir né? bens. Eu acho que é importante você ter condições para você viver bem, para você fazer uma viagem, para você poder ajudar alguma pessoa que precise na família, porque acontece, amigos, enfim. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar para a gente poder desfrutar em vida, porque só acumular, depois fica mais velho e vai ficar tudo para trás. Então, se hoje eu penso em algo de legado, que gostem de mim, que me chamaram para ir na praia e nunca falei não, e vamos fazer alguma coisa, e ele sempre foi. Então, se é um legado, é estar presente na vida das pessoas que são ali do meu convívio, né? Acho que eu nunca pensei em manter um legado, mas
Eu acho que o maior legado, ouvindo você falar, é você doar o seu tempo para as pessoas que você ama, para as Sim. pessoas que você quer estar perto, né? Sim, com certeza. E hoje o tempo, ele é precioso. Então, assim, você está doando o seu precioso tempo. Então, esse é um legado enorme que... É verdade. E as pessoas às vezes não valorizam, né? Não valorizam, Você sabe, mas... você tem a sua vida corrida e às vezes você para um tempo para estar com alguém ali, que seja 10 minutos, 20 minutos, e às vezes para a pessoa ela nem percebe o esforço que você fez para tirar aquele tempinho para estar ali. Então, Concordo. assim, Concordo. é um legado. Às vezes, assim, na cabeça de muitas pessoas, talvez legado esteja ligado a alguma coisa de valor. E o maior valor hoje em dia que nós temos é o tempo. Com certeza, concordo. Demetrio, nós estamos finalizando já. Quero agradecer muito por você estar aqui com a gente. Nosso primeiro podcast à mesa. Ah, é o primeiro à mesa? Nosso primeiro Olha. podcast à mesa. Estou muito grata pela sua presença. Bom, a mensagem que eu quero deixar é que, assim, gente, é possível você conquistar os seus sonhos. A gente tem aqui a história do Demetrio, que se divide em 5, 6 para fazer várias coisas, vários nichos diferentes, e tem conseguido, tem alavancado. É uma pessoa que eu admiro muito pela força, pela garra, enfim, por tudo Obrigado. que ele traz pra gente. Cada conversa que eu tenho com ele é muito importante, me eleva um pouco mais tudo que eu tenho de aprendizado. Eu aprendo muito com ele toda a conversa que eu tenho. Então, assim, acho que ele nem sabia disso. Não, Mas novidade. eu aprendo, acho que eu já tinha até comentado isso também com outras pessoas, que eu aprendo bastante sempre que converso. Acho que ele é muito visionário. E eu quero agradecer muito a presença e até o próximo à mesa. Muito obrigado, Isabel.